Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um ambiente diferente na casa hoje. Não é que em outras ocasiões não seja, mas hoje a gente, desde que nós chegamos aqui, estamos sentindo um ambiente diferente. E se você não está sentindo, irmão, eu te convido a você se concentrar, a você não se distrair com seus pensamentos, seus problemas, as suas dificuldades. Isso tudo, Jesus está tomando conta. Sabe a primeira coisa que você tem que se preocupar? Respire. Respire. De novo. Jesus cuida de todo o resto. Aleluia. Você só tem que respirar. Sabe por quê? Porque Ele te acordou hoje de manhã. A sua misericórdia se renovou na tua vida hoje de manhã. Aleluia. E por muitas das vezes nós não damos valor, ou estamos tão distraídos com nossos afazeres, que esquecemos de que cada dia é uma oportunidade para nós viver. Irmão, viver não é o mesmo que estar vivo. Viver não é o mesmo que estar vivo. Tem muitas pessoas que estão vivas, mas não estão vivendo. Mas com Cristo tudo se faz diferente. Aleluia. Irmãos, estamos falando a respeito de oração. Na realidade, eu estava pensando que não é um tema nem que nós teríamos que pregar isso, a não ser que seja para as pessoas que estão chegando agora na igreja, alguém que está chegando agora no reino, precisa ouvir sim, que tem que orar, que tem que se ajoelhar, que tem que entrar no seu quarto, no seu lugar secreto e orar ao Senhor. Só que o mais preocupante, irmão, que nós estamos pregando isso para pessoas que já estão no reino, que já são membros dessa igreja, de outra igreja, do corpo de Cristo. Por quê? Eu trago a reflexão hoje. Por quê, pastor Márcio? Por que nós ainda temos que estar pregando a respeito de oração? Como eu esclareci aqui, para os novos convertidos, para os que estão chegando, é muito compreensível. É a nossa obrigação passar aquilo que de graça recebemos, e de graça passamos. Só que o mais preocupante é que pessoas que têm muito tempo de caminhada também têm essa dificuldade. E eu quero trazer para nós o pensamento hoje, irmão, não se distraiga. Eu não quero ser aqui, não quero tocar terror em ninguém, mas nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue. E nós precisamos entender isso. Não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra potestades, é contra principados, é contra hostes. Então, quais são as armas que nós temos? A melhor arma que nós temos é nos agarrar com Deus. Porque eu não posso simplesmente cumprir uma série de rituais, de preceitos, e não fazer aquilo que é de mais importante, irmão. É de mais importante. São três. São três coisas, como para que não caia, como que para você ficar equilibrado. Se você tivesse um banco com duas patas, no Uruguai se chama pata, não sei como é que é aqui, na cadeira. Se você tem um banco com duas patas, ele vai cair, ele não vai se sustentar. Mas se você tiver um banco com três pés, agora eu me lembrei, pé, que se chama de pé. Se você tiver um banco com três pés, ele não cai. Por quê? Porque ele tem fundamento. Oração, jejum e palavra. Aleluia. Palavra, jejum e oração. Jejum, oração e palavra. Se nós nos enquadramos nesses três, irmão, temos a nossa comunhão com Deus completa. Além de tudo que nós vamos fazer para cumprir-se os mandamentos de Cristo. O Senhor, o Espírito Santo me impeliu a falar isso nessa noite para nós.
Te peço agora que vais à palavra de Deus, você que trouxe Bíblia, quero entender que todo mundo trouxe a Bíblia. Quero fazer mais uma pergunta que estou fazendo ultimamente, faço em casa, faço com meus amigos, que graças a Deus a maioria dos cristãos, eu estou perguntando às pessoas. Estamos já terça-feira, quarta-feira. Quantas horas de Bíblia você tem essa semana? Quantas horas você leu a Bíblia essa semana? Aí você tem a medida do mundo na sua vida. O que pesa as coisas do mundo do lado das coisas de Deus na sua vida é a quantidade de palavra, a quantidade de oração e a quantidade de jejum que você tem. Se você não tem nenhuma porçãozinha dessas coisas na sua vida em 3 dias da semana útil, estamos num problema muito sério. Sabe por quê? Porque vamos ficar como um hamster na rodinha e nunca vamos chegar a lugar algum. O Espírito Santo de Deus está falando para nós nessa noite: se conecte comigo. Mas você não vai se conectar comigo com preceito religioso. Eu quero que você converse comigo, eu quero que você mortifique sua carne e eu quero que você leia a minha palavra. Porque como você vai cumprir os mandamentos de Deus se você não sabe quais são os mandamentos de Deus? Como você vai ter uma comunhão com alguém que você não conhece? E qual é a forma de conhecer a Cristo? Já estamos falando aqui. Você conhece através da palavra, você se comunica e conversa com Ele através da oração, e você mortifica sua carne, porque é isso aqui que te impede. É isso aqui, irmão, que te impede de chegar a Deus. É isso, ó. É isso que te impede de chegar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. E para você chegar a Deus, você só chega em Espírito. Você não chega a Deus com isso aqui. Você não chega a Deus com isso aqui. Deus não quer saber nada com isso aqui. Deus não quer saber nada com isso aqui. Sabe por quê? Porque Ele é santo. E isso aqui é corrompido. Por isso, o Senhor diz que vai nos dar um novo corpo, parecido com Ele. E aí sim, nós vamos vê-lo como Ele é e vamos ser igual a Ele. Então, para eu me conectar, porque quando eu estou nessa condição humana, porque quando eu estou preso nesse corpo, como Paulo fala, miserável homem que eu sou, quem me libertará desse corpo de morte? Paulo estava se referindo a Romanos 7, ele estava se referindo a esse corpo. Como que eu me libero disso aqui? Como que eu faço com que o Espírito Santo trabalhe em mim? Ele já está dentro de nós. O Espírito Santo já está dentro de nós. Só que nós temos que fazer com que esse Espírito Santo trabalhe em nós, que nos transforme. Ele disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluiriam dentro dele. Mas se eu crer em Jesus, não é simplesmente falar eu creio. Crer em Jesus não é simplesmente vir à igreja. Crer em Jesus é você se ajoelhar no seu lugar secreto, orar, se prostrar, se entregar, você mortificar sua carne, você tem uma disciplina de jejum semanal, você tem uma disciplina de leitura da palavra. Ninguém aqui está pedindo que o povo de Deus seja teólogo. Já tem muito teólogo. E eu falatório para lá e para cá, isso não é para todo mundo, se entenda. Eu não estou falando nada contra a teologia, mas cada um tem seu chamado. Só que o cristão tem por obrigação ler a palavra. E agora eu entro em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Porque Jesus, ele orava. Ele não lia a palavra porque ele era a própria palavra. Mas Jesus, quando a palavra diz que ele ensinava no templo com 12 anos, obviamente que Jesus tem toda a sabedoria que vem de Deus. Mas na época de Jesus, um garoto de 12 anos, entenda bem, está dentro da cultura judaica. Na época de Jesus, um garoto de 12 anos dominava a Torá. Dominava. Eles começavam na escola com 6 anos e com 12 anos eles dominavam a Torá. Eles sabiam os mandamentos de Deus, eles conheciam os profetas. Mas estamos em oração, estamos falando de oração. E a notícia é que Jesus
mesmo sendo Jesus, ele orava em todo tempo. Em todo tempo ele estava conectado com Jesus. Por quê? Porque ele tinha uma missão aqui. Só que a missão, Deus tinha dado a missão para ele, mas a missão, ele estava o tempo inteiro se conectando com o Pai para saber exatamente, para ter uma comunhão, para ser um com o Pai. E ao longo da mensagem, não sei quantos minutos eu tenho, nós vamos chegar lá, vamos ler. Lucas 22, a partir do versículo 39, diz assim: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e achou-os dormindo, de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Irmão, temos alguns minutos, mas não podemos ficar a noite inteira só analisando esses versículos. Essa aqui foi a oração que levou Jesus ao limite enquanto homem, porque a palavra de Deus diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Só que nesse momento nós estamos vendo que Jesus está sendo levado ao limite da sua missão, ao limite do seu ministério, ao limite do que ele tinha que fazer para que a palavra se cumprisse, para que todo se cumprisse. E aqui Lucas vai nos descrever que ele se dirigiu ao Monte das Oliveiras como ele costumava ir. Primeira coisa, aqui já está nos dizendo que Jesus costumava ir naquele lugar. Não especifica se sempre ia lá para orar, mas ele costumava ir naquele lugar. Então nós começamos a leitura dizendo que ele foi ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Mas ele não chamou. Ele não chamou, porque senão a palavra diria: Jesus chamou eles para que venham comigo, para que vão com ele. Jesus se dirigiu a seu lugar, que ele costumava ir, e os discípulos o seguiram. E disse assim: quando chegou ao lugar, ou seja, já que vocês me seguiram, nós podemos fazer uma analogia agora. Já que eu e você estamos seguindo Jesus, vigiai, orai. Aqui ele diz: já que vocês me seguiram, eu vou fazer uma tradução livre. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Aqui já temos a primeira luz que essa palavra traz para nós. A oração nos livra da tentação. A oração nos livra da tentação. Por quê? Porque quando você está em oração, você está se comunicando com o Pai, você está recebendo do Pai, o Pai está intercomunicando-se com você, e o Espírito Santo que está dentro de você, ele está trabalhando. Aleluia. E ele está te purificando, e ele está te limpando. E então, quanto mais vida de oração você tem, mais você fica cheio de Deus. Aleluia. Irmãos, eu acho que muita gente não conhece, mas semana passada, no final de semana, estiveram aqui o pessoal da Jocum, né? Em 2019, no congresso que foi lá em BH, estando lá em BH no congresso, nós recebemos a notícia de que um pregador que tinha sido diretor, presidente da Jocum, Gregory McNulty, talvez ninguém conheça
esse nome aqui, mas eu recomendo. Homem cheio de Deus. Em 2016, estando no congresso, nós recebemos a notícia do seu falecimento. E Gregory McNulty deu um testemunho uma vez numa igreja, na qual ele veio como missionário aqui no Brasil, praticamente se estabeleceu aqui no Brasil, mas ele tinha nascido numa cidade dos Estados Unidos, do Texas, que se chama El Paso. E ele foi, eu estou falando isso para contextualizar, vocês vão ver onde eu quero chegar. Um dia ele foi visitar um homem de Deus chamado Leonard Ravenhill. Se você não ouviu esse nome, eu te convido a você ouvir esse nome. Para você que está me olhando ali, para você que está me assistindo aqui. Ele foi visitar o Leonard Ravenhill e eles conversaram como dois homens de Deus. Depois disso, antes dele se despedir do irmão Ravenhill, o irmão orou por ele. E o Gregory falou: ele orou por mim 3 horas e 20 minutos. E quando eu saí da casa dele, a minha camisa estava molhada com as lágrimas dele. Meu Deus! Você entende, irmão? Você entende? Não é a quantidade de tempo, mas eu estou botando tempo, porque nós vivemos nesse tempo cronos. Não é a quantidade de tempo, mas são 3 horas e 20 minutos orando por outra pessoa, com lágrimas, até o ponto de molhar a roupa de outra pessoa. E por que eu estou falando isso? Porque a oração te leva a isso. E porque eu também, que estou aqui falando com vocês nessa noite, eu passo pela mesma luta que vocês, irmão. Ou você acha que é fácil para mim? Não, não é. Tem dia que não dá vontade, irmão. Tem dia que o inimigo bota tudo quanto é empecilho para que você não ore. Muita coisa, irmão. Aquele que prega, como se a mensagem não fosse para ele não está falando da parte de Deus. Então a mensagem também é para o pregador. E por que eu fiz o exemplo do irmão McNulty e do irmão Ravenhill? Porque aqui Jesus fala: orai para não entrar em tentação. Ou seja, a oração, nós não sabemos, o irmão McNulty não falou qual era a situação naquela hora, né? Mas o que sim é interessante é a conjunção de 2 homens de Deus para conversar e orar. Longo, sem pressa, sem nada que nos atrapalhe. Aí Jesus diz: você vem comigo, bom, mas orai para que não entre em tentação. Aí ele diz assim: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Eu tenho aqui na minha Bíblia, uma Bíblia antiga, tem as medidas, peso, medida da Bíblia. Um tiro de pedra é mais ou menos, segundo a Bíblia, uns 30 metros. Eu entendo que para nós seja um pouco mais. O que eu interpreto com isso? Jesus, ele falou: ó, vocês orem aí. Vocês orem aí, ó, não vai cair em tentação. Ora aí. Eu vou lá e eu vou orar aqui. Um tiro de pedra. Eu não vou estar com vocês na hora da oração. Eu vou me fazer responsável daquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que orar ao meu Pai. E vocês vão orar também. Por quê? Se fosse no dia de hoje, todos aqueles iam terceirizar a oração. Mas Jesus, já que você está aqui, ora por mim. Porque é isso que a gente vê hoje. A oração terceirizada. Imagina, você está com Jesus. Você não vai pedir para ele orar por você? Com certeza. Mas ele quando ele se afastou dos discípulos, disse: orai para que não caia em tentação. Jesus lhes colocou uma responsabilidade. Ele falou: eu estou aqui. Eu não estou muito longe, porque 30 metros não é muito longe. Né? Venhamos de convenhamos, não é muito longe. Eu não estou muito longe, mas eu já tenho minha oração para eu fazer. Vocês têm a responsabilidade de vocês orar também. Esse é o segundo ensinamento que essa palavra nos traz. Jesus está contigo, Jesus está comigo, Jesus está conosco. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, mas nós também temos a responsabilidade de orar. Vamos parar com esse negócio de terceirizar a oração. Eu não estou falando que não pode pedir oração para o pastor, eu não estou falando que você não pode pedir oração para o irmão. Pode, deve, é muito bom. Só que você também tem que orar.
O Jesus está falando. O que ele está dizendo? Traduzindo aqui, ele está dizendo: não adianta outra pessoa orar por você se você não ora. Porque se você não ora, você vai cair em tentação, independentemente de quem orar por você. Entendeu? Então, nós temos que assumir a nossa responsabilidade como cristãos. Aquele que está chegando na igreja agora, amém, vamos dar todo o acolhimento, vamos dar todo o apoio, vamos dar todo o ensinamento, mas aquele que já tem uma caminhada, por favor, não se comporte como uma pessoa neófita. Alguém neófito significa novo na fé. A primeira coisa, irmão, oração. A primeira coisa de todas, palavra, jejum, oração. Continuamos. Para não me estender muito. Diz assim, no versículo 42 vai dizer, dizendo, ele foi lá, se ajoelhou, no versículo 41 se ajoelhou, e no 42 ele diz, se ajoelhou e orou. E ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mais um ensinamento. Mais um ensinamento. Não fale com Deus, não ore ao Senhor como se Ele tivesse alguma obrigação com você que Ele não tem. Ele não tem obrigação nenhuma conosco. Tudo que Ele tinha que fazer já fez. Enviou seu Filho para morrer por nós, pelos seus pecados. Não se relacione com Deus numa relação de troca, ou como se Deus estivesse obrigado a te abençoar porque você faz parte do reino dele. Não é assim. Ele é Deus. Eu? Como diz Paulo, eu sou o pior dos pecadores. E outra coisa que a igreja precisa entender, irmão, nós temos que nos ver como pecadores, porque nós somos pecadores, todos nós, o tempo todo. Só que pela sua infinita misericórdia Ele nos perdoa, pela infinita misericórdia Ele nos ensina. Não vivamos como que a gente já chegou a algum lugar, porque não chegamos ainda. Nós estamos a caminho de Canaã, mas ainda não chegamos. E até lá, como falávamos no começo, até lá nós estamos em guerra. E nós temos que dizer: Senhor, eis aqui o teu filho, um pobre pecador. Um pobre pecador. Eis aqui o teu filho, eu sou pecador, filho de Davi, como disse o servo. Tem misericórdia de mim. Não temos que nos relacionar com Deus como Ele tivesse alguma obrigação conosco, ou de repente como se Ele tivesse que estar nos abençoando o tempo todo nas nossas necessidades. Por quê? A necessidade de Jesus aqui, Jesus homem, a necessidade de Jesus aqui é dizer: Pai, se for possível, o pastor Marco falou disso aqui no outro dia, se for possível, passa de mim esse cálice. Como dizendo, eu, Jesus, homem, o Senhor Jesus, homem, ele estava angustiado. Mas, Senhor, se não for possível, que seja feita a sua vontade. E isso é outro ensinamento que nós tiramos daqui. Na hora que nós estamos orando, a nossa dependência de Deus é a maior de todas. E nós temos que nos relacionar com Ele em oração, como que, se Ele quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Mas se Ele não me abençoar, eu não vou ficar de biquinho. Não posso. Sabe por quê? Porque as bênçãos são espirituais. E nós já recebemos muitas bênçãos espirituais. Entenda, eu não tenho nada contra as bênçãos materiais. O Senhor vai te dar as bênçãos materiais quando você aprender a se relacionar corretamente com Ele. As coisas com Deus não acontecem porque eu quero, acontecem porque Ele quer, no momento dEle, na hora dEle, e Ele examina e Ele esquadrinha o meu coração. Ele sabe se eu estou apto para receber aquela bênção ou não. A gente já falou isso várias vezes. Então o relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de dependência e também de respeito pela autoridade, soberania e pelo poder de Deus. Deus não é qualquer um.
Eu não posso falar com Deus como se estivesse falando com o irmão, como se estivesse falando com o pastor, como se estivesse falando com minha esposa. Eu tenho que ter reverência. É óbvio que Ele quer se relacionar comigo, né? Como Ele diz, agora não chamarei mais de servos, mas de amigos. Ele quer uma amizade conosco. Só que o nosso relacionamento com Ele tem que ser de respeito e de reverência. E aqui, esse aqui, meu Deus, esse aqui, ó, versículo 43. Olha o que ele diz aqui, ó, versículo 43. Quando ele se colocou de joelhos, quando ele estava orando, quando ele se colocou na dependência de Deus, quando ele entendeu, claro que ele já sabia, mas eu estou falando, explanando o texto, né? Quando ele entendeu qual era o relacionamento certo com Jesus, com Deus, a palavra diz que lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Aleluia! E o que nos faz pensar que conosco é diferente? Você, quando fecha a porta do seu quarto, quando você ora ao Senhor do jeito certo, quando você se rende aos pés dele, o que te faz pensar que o anjo do Senhor está com você? Meu Deus! Você viu quanto que é importante? Você se fecha no seu quarto, você ora ao Senhor da maneira certa, e você tem uma presença celestial do seu lado, e Ele diz o quê? O que o anjo está fazendo? O que o anjo está fazendo? O anjo está fortalecendo. Aqui temos mais um ensino a respeito do que a oração faz. A oração nos fortalece. Ela não nos deixa cair em tentação, e ela nos fortalece. Por quê? Por que apareceu o anjo? Porque Deus já viu. Olha o que diz no versículo 44, muito conhecido. O anjo apareceu para confortá-lo, porque ele diz: e posto em agonia, orava mais intensamente. Ele orava mais intensamente, não porque já estava fazendo tudo certo, não porque o anjo estava ali confortando, ele desistiu. Não, muito pelo contrário, ele orou mais e mais e mais e mais. E ele orou tão intensamente que a palavra diz que o seu suor se tornou em grandes. Olha a palavra. O seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Grandes gotas de sangue. E a agonia era muita. Mas ele não desistiu da oração. Esse outro versículo nos ensina que quando as coisas estão indo bem, você está orando, está indo bem, o anjo está ali contigo, está te fortalecendo, não pare, continue. Mais e mais e mais intensamente. Amém? Amém. No versículo 45 diz: levantando-se da oração, fui ter com os discípulos e achou-os dormindo, de tristeza. Eu fiquei a tarde inteira pensando nesse versículo hoje e não consegui ainda entender. Talvez os discípulos estavam com tristeza por todas as coisas que Jesus tinha ensinado a eles. Jesus já tinha dito que era necessário que o Filho do Homem passasse, que fosse morto, nem que fosse crucificado. Mas eu não, sou sincero, não consegui ainda chegar a esse estágio dos discípulos. Mas aqui diz uma coisa muito importante: eles estavam a 30 metros de Jesus, mas eles estavam dormindo. E o que isso nos ensina? Você pode estar perto de Jesus, mas você pode estar dormindo. Tem gente que está perto de Jesus, mas está dormindo, se distraiu da oração, não orou mais, caiu em tentação. Dormir pode ser olhar para o outro lado, pode ser. Se eu tenho a Jesus a 30 metros, irmão, orando por mim, orando ao Pai, se Ele mesmo já tinha me dado a ordem de orar para não cair em tentação, se eu estou a 30 metros dele e eu durmo, eu estou nem aí. A pessoa que dorme é porque está nem aí para Jesus. E esse é outro ensinamento que a palavra nos traz. Não importa se você está perto de Jesus, se mantenha acordado, orando para ser fortalecido e para não cair em tentação. 30 metros, irmão. Pertinho de Jesus, mas dormindo. E é isso que o Espírito Santo está nos dizendo
está dizendo para nós nessa noite: não adianta somente caminhar comigo, não adianta somente estar do meu lado, não adianta somente estar perto de mim. Esteja acordado, não durma, não se distraia, faça aquilo que eu disse que era para fazer. Um versículo que eu gosto muito, que eu repito quase toda a pregação, eu repito, Lucas 6,46: por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? O servo chama o Senhor de Senhor, mas o servo é obrigado a fazer o que o Senhor manda. Se nós queremos ter o direito de chamar ao Senhor de Senhor, nós teremos que cumprir os seus mandamentos. E um deles, ele diz: orai para não cair em tentação. Então, irmãos, eu não quero me estender muito mais nessa palavra, porque até aqui Deus me entregou para todos nós, para todos nós. Uma vez que nós entendemos que o relacionamento com Cristo não é sistêmico, não é sistemático, não é programado, não é pragmático. O relacionamento com Cristo é espiritual. Espiritual, entenda-se, tudo aquilo ao qual nós temos acesso sem os 5 sentidos. Isso aqui é a definição do espiritual. Vou deixar a igreja com essa definição. Espiritual é aquilo ao que você acede sem sua vista, sem seu ouvido, sem seu tato, sem seu, como é português, faro, e sem seu rosto, paladar. Tudo aquilo ao qual você tem acesso sem seus 5 sentidos, isso é espiritual. E como eu que sou humano, como que eu tenho acesso a um lugar onde eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto, né? Eu não tenho a percepção física? Como que eu acedo a isso? Através da oração, através do jejum e através da palavra. E assim diz o Senhor: igreja do Senhor, persevere na oração, no jejum e na palavra. Eu deixo vocês com essa palavra nessa noite. Eu peço o seu maior glória a Deus, para Jesus, e as palmas são para os meus.